Nós estamos aqui com a ilustre presença do Humberto, voltando com um quadro aqui que eu queria ter feito há muito tempo atrás, mas agora a gente tá conseguindo executar, que é Humberto me ensina economia, pelo amor de Deus, assim. Então a gente tá aqui pra falar sobre as pautas econômicas da semana. Vocês cobraram muito da gente, tenho certeza que o Humberto recebeu muitas mensagens também, falando sobre a reforma tributária. Não vai ser a única coisa que a gente vai falar hoje, mas vamos falar também da reforma tributária pra gente conseguir entender como nós nos posicionamos, né? Nós comunistas, nós marxistas, compreendemos a situação, né? Antes disso, Humberto, como você está? Você tá se sentindo bem? Tá frio aí no sul? Como é que tá? Cara, hoje tá de boa. Eu costumo dizer aqui onde eu moro que o frio começa quando baixa de 10 graus, né? Porque... Caralho, vocês têm outro parâmetro pra frio, meu Deus. Outro parâmetro, tipo 14, 13, tá de boa, tá tranquilão. Essa semana que passou, olha, bateu 4, 6, então assim, tava bem punk. Nossa. Mas hoje já deve estar uns 15, tá susto. Eu ainda tô bem enropado aqui, mas porque eu tava na rua, enfim, hoje eu trabalhei na escola de manhã e decidi não ligar o ar aqui pra economizar energia elétrica. Aqui tá falando 20 e eu tô reclamando, tá? Mas eu acho que não tá 20 não, tá? Isso aqui tá errado, meu termômetro tá errado. Mas é isso, gente. Mas vamos lá, vamos começar então pela reforma tributária. Eu vou ler um pouquinho, esse texto é muito longo. Porque eles foram atualizando o texto conforme foram saindo notícias novas sobre a reforma tributária. Mas eu vou ler um pouco só pra gente entender o que aconteceu. A gente pode intercalar também, Ian, se tu quiser. Pra tu não ler sozinho, cara. Mas eu li esse texto já e ele não vale a pena ler tudo. Porque ele é um pouco exaustivo demais, ele fala muito de porcentagem e tal. A gente vai pegar o todo e aí a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu também na Câmara, porque foi uma coisa interessante, né? Câmara aprova texto da reforma tributária em segundo turno. Proposta unifica tributos, prevê imposto seletivo e cria cesta básica nacional. Vamos falar do que são todas essas coisas, tá? Ana Paula Castro, Elisa Claveri e Luiz Felipe Barbieri no G1. Em votação histórica, a Câmara dos Deputados aprovou na madrugada dessa sexta-feira, dia 7, o texto base da proposta de emenda à Constituição PEC da reforma tributária. A discussão sobre o novo sistema tributário brasileiro se arrasta há quase 30 anos no Brasil. Parênteses aqui. Primeiro, para aprovar PEC demora, tá? PECs são difíceis de aprovar, porque você tem que mudar a Constituição. Segundo, votação histórica. Vamos só fazer um adendo aqui, Humberto. O Lira fez essa votação a toque de caixa. Ele colocou na urgência. Também porque ele já tinha o ingresso do Cruzeiro do Wesley Safadão comprado. E eu queria estar brincando, tá? O Lira literalmente comprou o ingresso pro Cruzeiro do Wesley Safadão pra ir pra Itália, eu acho. E tinha que fazer a votação rápida pra conseguir aproveitar as férias dele. Sério. Tá. E assim, cara, o que a gente pode começar, assim, só rapidamente pra introduzir o assunto, porque o papo é o seguinte, de fato há uma discussão já bastante longa a respeito de uma reforma tributária, porque é consenso da esquerda à direita que há uma necessidade de fazer uma reforma tributária. Só que por que isso nunca conseguiu ser feito? Porque, basicamente, a reforma que a direita quer é uma e a reforma que a esquerda quer é outra. Então nunca se conseguiu consenso, porque isso é a espinha dorsal que mexe diretamente nos interesses do capital, que é quem organiza a porra toda. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que se interrogar, já no início do nosso papo aqui, porra, mas como que um troço que envolve interesses antagônicos foi aprovado, como o Ian disse, a toque de caixa com uma votação tão expressiva? Qual foi a mágica? O que aconteceu nisso aí? Qual é a pegadinha? Essa é a primeira pergunta. Qual é a pegadinha? A gente vai falar da pegadinha, tá? Mas é isso, espero que o Arthur Lira esteja aproveitando bastante o Cruzeiro do Wesley Safadão. A sessão foi encerrada antes da conclusão da votação do segundo turno, a 1h53 da manhã. Os deputados ainda precisam analisar os destaques, etc, né? Aqui, aí, votação expressiva, né? 375 votos contra 113. O primeiro turno foi um pouco maior. Eram necessários 308. Aí o Arthur Lira comemorando aqui. Né? Maioria qualificada. Maioria qualificada. Porque é PEC, exato. Exato, PEC é mais difícil. Vamos lá. O que é a reforma proposta? Em linhas gerais, a proposta da reforma tributária prevê a unificação de 5 tributos. A última versão também prevê zerar imposto sobre cesta básica e criar um imposto do pecado, a ser cobrado sobre itens prejudiciais à saúde e o meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas. Então, primeiro de tudo, esta reforma não mexe no imposto de renda. Ela não mexe na renda. Ela mexe em impostos sobre produtos, sobre a produção. E sobre fornecimento de serviços também. Então nós temos aqui impostos unificados. IPI, PIS e COFINS, que são federais. Muitas das pessoas que estão no chat podem ter ouvido falar, mas não sabem exatamente o que é, porque não são donos de empresas.
O ICMS é o mais conhecido por nós, porque o Bolsonaro fez um alarde dos infernos em cima do ICMS, zerando ICMS de tudo, falando que isso era uma panaceia. Então, o IPI, o PIS e COFINS, o ICMS e o ISS são impostos que acometem mais empresas e a produção de mercadorias. A questão é, incide no preço final da mercadoria. Esses impostos incidem sim no preço final da mercadoria. E a gente vai falar sobre isso porque uma das grandes críticas que nós fazemos ao sistema tributário brasileiro é que ele tributa muito o consumo. E o consumo afeta os mais pobres. Claramente. Mas, novamente, já colocando uma coisa em questão aqui que é importantíssima. Esta reforma não mexe numa das coisas mais importantes da tributação brasileira, que é a renda. Vamos entender o seguinte, né? O primeiro ponto que já está colocando aí é uma reforma dos tributos sobre o consumo. Consumo, tá? A única parte que vai pegar um pouquinho de forma mais progressiva é que o consumo de jet ski, lanche, essas coisas, jatinho, também passará a ser tributado. Vai pagar um IPVA de jatinho agora, né? Vai pagar IPVA dessas coisas. Que ok, mas isso é muito tímido, mas assim, vamos entender o seguinte, não é que, pelo menos eu vou procurar ser o mais honesto possível aqui para poder fazer a crítica. Se você vai perguntar para o Haddad ou para qualquer outro membro da equipe econômica do governo, eles vão dizer o seguinte, sim, isto é a reforma sobre a tributação do consumo. Então, o que eles estão dizendo? A reforma da tributação sobre renda e patrimônio será na segunda fase ou na terceira fase da reforma. Então, vejam qual é o negócio. Isso também é importante para responder aquela primeira perguntinha que eu já coloquei antes, quando eu comecei a conversar com vocês aqui, né, sobre a facilidade de aprovar essa primeira parte da reforma. Porque eles fatiaram a reforma, Ian. Essa é a desculpa do governo atual. Olha, não, realmente, essa reforma que a gente está fazendo, ela é uma reforma, primeiramente, sobre o consumo. Então, por isso que eles estão comemorando muito. Se você entrar no Instagram do Guilherme Boulos, ele está falando que isso é absolutamente revolucionário. Por quê? Porque se aprovou com facilidade, se melhorou uma série de questões que nós vamos discutir aqui, e já se começou a taxar os ricos por causa da taxação do jatinho, do jet ski, da lancha, etc. Tá? Porém, gente, vamos entender o seguinte, essa facilidade de aprovação aconteceu porque essa primeira parte da reforma, que é a parte da reforma sobre o consumo, era uma parte onde era possível estabelecer consensos. Porque daqui para adiante nós não temos garantia nenhuma que a parte da reforma que o governo vai fazer sobre renda e patrimônio vai ser aprovada dessa maneira. Então, assim, para que isso continue, uma série de coisas vão ter que dar certo. Até se der tempo aqui, a gente discute essas coisas, do que o governo está apostando que tem que dar certo para que eles consigam o restante da reforma. Essa primeira parte é a parte mais fácil. O que o Ian leu ali para a gente? IPI, PIS, COFINS, essa forma de tributação, né, o ICMS também, o ISS também, ela é uma tributação excessivamente complicada. Tem alguns problemas. Primeiro, tributação na origem do produto. Isso faz com que exista uma guerra fiscal entre os estados, que possa existir uma guerra fiscal entre os estados, porque onde isso está sendo produzido vai gerar determinado ICMS. Então aí os governadores conseguem fazer guerra com o ICMS, baixando o ICMS. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul isso era muito comum, né? Quando é que Santa Catarina começou a crescer? Como o Rio Grande do Sul tinha contas mais apertadas, não tinha como o Rio Grande do Sul reduzir mais o ICMS, que é a principal fonte, né, nesse modelo tributário atual de arrecadação dos estados. Aí Santa Catarina foi lá e baixou o ICMS. Baixou o ICMS para quê? Para que as empresas migrassem, por causa de ter muito mercado comum entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As empresas começam a migrar para produzir ali e continuar vendendo aqui, porque ali o ICMS é mais barato. Isso acontece no mercado de locadora de carros, porque às vezes a locadora vai lá e emplaca lá no Paraná, ou às vezes emplaca em Minas Gerais e vende para todo o Brasil. Grandes empresas, por exemplo, quando uma empresa do calibre da Ford, do calibre do GM vai se instalar, eles pedem isenção fiscal. Onde é que os estados conseguiam mexer? No ICMS. Aqui no Rio Grande do Sul também tem um caso clássico que foi a perda da Ford para a Bahia. Houve uma guerra fiscal ali entre os estados para ver quem é que podia dar mais isenções.
essa primeira parte da reforma acaba com esse problema. Porque isso é um problema, isso não é legal. Porque isso acaba impedindo que haja um planejamento do desenvolvimento da economia, um planejamento estratégico. Eu defendo que o Estado faça planejamento estratégico da economia. Na minha opinião, no capitalismo isso não rola. Porque as coisas acabam sendo resolvidas muito mais por ocasião. Mas, enfim, melhora o sistema. Então, simplifica a tributação passa a ser cobrada só no destino, vão ser 2 IVAs, eu não vou adiantar porque eu acho que nós vamos falar disso daqui a pouco. A gente vai falar do IVA, sim. Então bora pra frente, assim, mas é muito interessante entender que, assim, tem uma parte boa agora que foi mais fácil porque a direita concorda, que é essa parte da simplificação da tributação. Sim, então nós vamos unificar isso tudo, né? Nós como nação, né? Não eu e o Humberto. Numa coisa chamada IVA, que é um tipo de imposto que é cobrado em boa parte do mundo, né? E aí o IVA ele é separado em 2, um federal e um estadual e municipal. Então isso. O federal vai unificar aqueles 3 impostos federais aqui, ali. IPI, né? PIS e COFINS e o estadual e municipal, ICMS e ISS. Isso. É isso aí. A ideia é não aumentar a carga tributária, porém também não reduzir. Essa é a proposta do governo. Isso, esse é o pulo do gato, A ideia é manter o atual nível, a atual carga tributária, tá? O nível de arrecadação tem que manter isso. o mesmo. E esse é o problema, a gente vai falar sobre isso. Então, mas isso é uma reforma que é lenta, né? Ela vai ser concluída em 2027 só. Mas enfim, eu tô dando um pulo aqui pra gente não ficar muito exaustivo. O término da transição está previsto pra 2032, etc. Tá? É uma coisa bem lenta. Isso aqui é uma coisa importante. Alíquota do IVA. Essa é a grande discussão. Primeira coisa, eu quero passar pra uma outra coisa aqui, Humberto. Vamos ver como votaram os partidos? Porque isso aqui é interessante. Bora. Reforma tributária. Veja como votou cada deputado e partido no segundo turno. Então, vamos lá, tem um gráfico aqui. Vamos do segundo turno direto. Nós temos aqui um segundo turno e nós temos maciçamente o PL, Partido Liberal, votando não. E o PT, unanimemente, votando sim. União Brasil, muito sim. PP, PSD, MDB, republicanos, a gente vai falar do republicanos também, né? PSOL votando sim, né, unanimemente. PCdoB votando sim, unanimemente. Então nós vemos que a maior parte dos nãos vieram do PL. Por que eu tô falando isso? Porque tem a ver com isso aqui, ó, a alíquota do IVA. Então, com exceção da alíquota do teste, o texto da reforma tributária não estabelece os valores da cobrança do IVA. Qual que é a questão? O Bolsonaro é contra a reforma. Vocês devem ter visto um vídeo recentemente do Bolsonaro batendo boca com o Tarcísio. Porque o Tarcísio tava falando o PL tem que votar a favor e o Bolsonaro tava falando o PL tem que votar contra. Qual que é a leitura que eu e o Humberto fazemos? O Bolsonaro não quer votar com o governo. O Bolsonaro não quer votar com o PT. Porque isso é a reforma do PT e ele não quer votar com o PT, a reforma comunista totalitária marxiana. Qual que é o argumento que as redes bolsonaristas estão usando? Porque eu fui atrás e fui investigar. Se você escreve reforma tributária no YouTube, adivinha, aparece eu e Humberto? Não. Aparece a Jovem Pan. Aparece as mídias bolsonaristas. Qual que é o argumento que eles estão usando? A alíquota do IVA. Primeiro de tudo, Humberto, eu quero te fazer uma pergunta. O Brasil é um dos países que mais paga imposto no mundo? Não, longe disso, longe disso. Os países que mais pagam imposto no mundo são os que entregam os melhores serviços públicos. Então, basicamente, Escandinávia e os países desenvolvidos. Tá? Basicamente é isso. O Brasil tem uma carga tributária que não é baixa. Eu diria que o nosso problema não é, Ian, o pessoal que está nos assistindo, o que a gente paga de tributo, e sim o tipo de tributo que a gente paga. Entendeu? Então o problema não é a carga tributária, o problema é como essa carga tributária está distribuída. Então a nossa tributação ela é muito regressiva, ela incide muito mais sobre quem tem menos. E ela incide muito sobre o consumo. Então tem algumas coisas que a gente tem que explicar, que é o seguinte: quando o consumo é excessivamente tributado, você tem um freio no desenvolvimento da economia capitalista. Por quê? Porque fica mais caro, gente. É simples. Quanto maior a tributação, mais caro o produto. Quanto mais caro o produto, mais difícil dele vender. Sim. Resumindo, é isso. E segundo, que pelo fato dela ser muito regressiva, faz com que o Brasil seja um paraíso fiscal para os ricos, gente. O Brasil é um paraíso fiscal para rico. O pobre paga muito tributo e o rico paga quase nada de tributo no Brasil. O empresário gosta muito de chorar, mas na real ele não paga. Ele não paga. Isso que eu ia perguntar. O lance aqui da alíquota do IVA e do PL. Galera, por que o Tarcísio, por exemplo, tentou virar as coisas internamente? Porque há um grande risco dessa reforma trazer ganhos econômicos. E qual a leitura do Tarcísio? Ora,
vamos tentar dissociar esse nome da reforma ao PT. O Tarcísio quis emplacar qual narrativa? Tipo assim, olha, por que foi fácil aprovar? Porque a direita entrou junto, então não é obra do PT, é obra nossa. Vamos lembrar que o projeto que foi aprovado era o projeto de um deputado, se eu não me engano, do PP ou do MDB. O projeto do PP, eu acho. Deixa eu até checar aqui. Depois a gente até pode checar, mas depois ele foi mexido, enfim, bastante, né? Mas a origem é essa. Então a ideia do Tarcísio era essa. O Bolsonaro e sua turma tinham outra leitura, que era a seguinte: vamos tentar melar. Porque se isso passar e der certo, é golaço do PT, o PT vai levar os louros. Então temos que ser contra. Tá? Aí o Ian foi atrás justamente do que eles estão dizendo, porque eles não podem dizer isso, né, galera? Eles não tem como dizer assim, olha, a gente é contra porque a gente sabe que vai dar certo e aí se der certo é ruim pra nós. É do então, Baleia Rossi do MDB, desculpa, eu errei, gente. Eu não isso, do MDB. Eu tava não lembrando se era do PP ou do MDB, mas é do MDB. Mas, então assim, como não está estabelecida a alíquota, eles estão utilizando esse argumento para dizer que vai haver aumento de carga tributária. Vai ser o maior do mundo. O argumento deles é maior imposto de IVA do mundo. Aí qual que é a questão? O argumento deles é o pobre vai pagar mais imposto. Porque o IVA vai ser muito grande sobre o consumo. E aí o pobre vai acabar pagando mais imposto porque a esquerda quer mais dinheiro pro próprio bolso. É aquele argumento da direita do tipo, a esquerda quer o Estado grande pra poder embolsar mais. Um negócio bobo assim que eles fazem, né? Mas é um argumento que cola muito. Então, as mídias bolsonaristas foram orientadas a utilizar o argumento do IVA, que ainda não tem um número, né? Nós não temos uma porcentagem ainda do IVA, para dizer que é possível que seja o maior IVA do mundo, e isso vai aumentar a tributação sobre consumo e vai fazer a vida do pobre ficar mais difícil. Isso é verdade? A gente não sabe. A gente tem algumas pistas, tá, galera? Assim, os economistas mais sérios, que às vezes eu gosto de acompanhar para ver o que estão falando numa alíquota em torno de 25%, que é alta pra caramba. Mas vamos lembrar o seguinte, a nossa tributação sobre o consumo já é alta pra caramba. Porque os nossos tributos, nenhum tem uma alíquota tão alta, mas eles incidem um sobre o outro. E são vários. Então a nossa carga tributária sobre o consumo é muito alta. E lembra que a gente falou aqui no início? A ideia do governo não é baixar tributos, mas também não é aumentar. Então, quer dizer, não é aumentar, mas também não é baixar. Se já é alta, vai ficar alta com o IVA. Não tem. O que alguns bolsonaristas estão ficando malucos é o seguinte: o que o governo está prometendo é o seguinte: olha, nós vamos taxar mais os serviços e desonerar mais a indústria. Então há, por exemplo, uma preocupação em alguns setores da pequena burguesia, sei lá, médicos, tem muito médico dizendo vai subir o preço da consulta, engenheiro, sabe, profissionais liberais possivelmente vão ser mais taxados. Tá? E aí tem algumas coisas que a gente tem que ver como é que vai ficar, porque o governo está prometendo taxar mais, de fato, serviços e desonerar a indústria. E aí, qual é a jogada? A jogada é, desonerando a indústria, você estimula o crescimento da indústria e aí você acaba ganhando na quantidade. Ou seja, o governo tem uma alíquota menor, porém arrecada mais porque a indústria vende mais, então tem mais imposto, ganha na quantidade. Isso aí é arriscado. Então a gente não sabe se vai haver esse equilíbrio. Então, assim, todo o mercado está esperando sair a alíquota do IVA, para saber quais vão ser, esse IVA dual que eles estão chamando, né? Se eu não me engano, IBS e CBS. CBS, isso é. Isso, é IBS e CBS, tá escrito até ali. Isso, né? Que na verdade são dois IVAs, que é imposto sobre valor agregado ou valor adicionado. Um é federal, outro é estadual e municipal, é isso. Isso, que na verdade é aquela ideia que já se faz no mundo inteiro. Se cobra a cada parte do processo produtivo. Então, se você produziu alguma coisa, agregou algum valor à mercadoria, é cobrado um imposto e não mais da maneira maluca como era aqui. Tá? Aqui é foda, ainda é muito complicado. Ainda vai demorar muito, vai demorar. Mas aí nós temos, me corrija se eu estiver errado também, Humberto, mas nós teríamos 3 tipos de IVA, um isenção, um que é parcial e um que é completo, né? É meio isso, sabe? Então a gente não sabe quais produtos ainda vão ter o parcial, por exemplo. Então a gente não sabe exatamente se vai aumentar. O que o governo está prometendo é a isenção para artigos da cesta básica. Então fazer porque a ideia é assim, tem um imposto para tudo, é o mesmo IVA para tudo. Mas é para tudo per uno mutuo, entendeu? Isso. Então você começa a tirar algumas coisas. Isso vai fazer com que haja uma batalha na hora de fazer a regulamentação disso que ficou para ser feita por lei complementar.
Então aí nós não sabemos por quê. Aí é onde rola o lobby, galera. Porque aí cada setor da economia vai querer ser inserido numa dessas exceções. Entendem? Então vejam, tá. Por exemplo, quando surge o problema, surge o problema da cesta básica. Porque cada estado tinha a sua cesta básica e tinha a sua tributação especial sobre a cesta básica. Poxa, vamos unificar tudo, deu problema. Vai ter estado que vai ter uma cesta básica muito cara, outro estado vai ter uma cesta básica muito barata. O que aconteceu? Nas discussões lá na Câmara, se criou então essa ideia, que me parece boa, né, no frigir dos ovos, que é de criar uma cesta básica nacional e zerar. Que aí você elimina esse problema. Mas vejam, o precedente não foi eliminado, porque outros setores vão tentar entrar nisso que Ian chamou aqui de parte que fica no parcial. Parcial, é 60% é um negócio assim, eu acho. Isso, e quanto mais gente conseguir entrar nessa excepcionalidade, mais alta vai ficar a tarifa. Então, entende assim, nós não sabemos ainda porque vai depender de quais setores da economia vão conseguir, a partir do lobby na Câmara, se inserir como parcial, para nós saber qual a alíquota, porque o governo vai ter que calcular de modo a manter o nível de arrecadação. E esse é o gol do governo, onde o governo quer chegar. É o destino. E aí nós temos algumas coisas, por exemplo, o Glauber Braga, ele, apesar do PSOL ter orientado o voto sim, ele se absteve. E ele justificou a abstenção dele. E aí ele falou algumas coisas. O primeiro observem quem votou. O Republicanos votou em massa. Essa reforma amplia a isenção para templos. Então o Republicanos votou em massa. Outra coisa, a instituição do IVA vai diminuir o imposto sobre agrotóxicos. Então a bancada do agro votou em massa. E existe muita incerteza ainda. Então ele, no lugar de votar não, ele se absteve. Eu não lembro dos outros argumentos dele, eu lembro desses dois. Mas então, é porque assim, tudo isso, gente, tá ficando pro depois a gente compra. Então, por exemplo, o que a bancada do agro tá apostando? Olha, vai pro balaio do IVA. Se vai pro balaio do IVA, é gol pra nós. E baixa. Mas lembra que o Ian leu há pouco tempo ali que vai se criar uma lista negra de produtos que vão ter mais tributo? É a do pecado. Isso, a do pecado. Pois bem, mas isso aí vai ser discutido, o que vai entrar nessa lista. Os governistas do PT ali, que dizem que a reforma é tudo de bom, tá dizendo, não, depois nós vamos botar isso na lista negra. Entendeu? Mas quem é que diz que isso vai ser aprovado aí? Tá entendendo? Aí que entra o lobby, foi o que o Humberto falou. E o lobby, por exemplo, do agro é pesadíssimo. Lembra que tava produtos que podem ser prejudiciais ao meio ambiente? Você acha que a gente consegue vencer o lobby do agro? E outra, galera, assim, ó, essa parte é a parte que o liberal queria. Porque o que tá acontecendo agora? Agora eles simplificaram, unificaram os tributos, terminaram com a guerra fiscal. Isso beneficia eixo Rio-São Paulo, que é onde já tem a maior concentração industrial e maior concentração de capital. Então, na verdade, é onde está a elite política do Brasil, é onde está a elite do capital no Brasil. Então, para eles está tudo certo. A parte boa eles garantiram. Para eles, a parte boa para a classe trabalhadora ficou por depois a gente compra. Exatamente, Aí vamos lá, cesta básica, né? Após críticas, o relator da reforma tributária incluiu na proposta a criação de uma cesta básica nacional de alimentos com isenção. As alíquotas previstas para os IVAs federal, estadual e municipal serão reduzidas para zero para esses produtos. Quais? A gente não sabe. Não deve mudar muito, né, galera? Mas assim, isso tudo ficou para depois a gente ver. Cashback. Eu fiquei um pouco cético com isso aqui. Aí depois você me diz a sua opinião, Humberto. Atualmente, a Constituição prevê a desoneração de bens considerados essenciais. Na prática, o regime diferenciado de cobrança para esses produtos alcança itens consumidos pela população de baixa renda. Na reforma aprovada, é estabelecido um novo conceito, o cashback. Fala português, pelo amor de Deus, né? O mecanismo prevê a devolução de impostos para um público determinado com a população de baixa renda. Aí me explica uma coisa, Humberto. E as pessoas que estão fora do sistema bancário? Mas assim, eu vou dizer, eu gosto dessas inovações, tá? Assim, eu não tenho nenhum problema com isso. A ideia de cashback, que seria dinheiro de volta, né? Ela tenta corrigir uma distorção que já foi identificada e já tem algum material de estudo sobre isso bastante bom. Que é o seguinte, você desonera a cesta básica, porque vocês entendem assim, olha, tem alguns produtos que são de necessidade primeira e que você tem que, de alguma maneira, fazer com que esses produtos fiquem acessíveis para os mais pobres. Então você desonera o arroz, o azeite, né, o leite, farinha, açúcar, a farinha e tal. Mas quando você desonera para o mais pobre, você também desonera para o mais rico, né? O mais rico também vai comprar azeite, leite, farinha, e ele também vai ser beneficiado por essa desoneração. Então já tem alguns estudos que mostram o que pra gente? Olha, esse tipo de desoneração, além deste problema de você procurar ajudar o mais pobre e ajudar junto o mais rico, você tem um outro problema que é o seguinte: havendo demanda,
Então, por exemplo, se você está tendo um aumento da renda do trabalhador, você está tendo uma diminuição do desemprego, essa desoneração se transforma em lucro do capitalista. Ele aumenta o preço igual e isso se transforma em margem de lucro. Sim. Então, o que já tem algumas inovações em forma de cashback? Não, você não dá essa desoneração, tá? Você não dá essa desoneração. E aí depois o que acontece? Para determinada faixa de renda, você tem uma renda, um consumo presumido, tá? Dessa cesta de produtos, onde você pressupõe o que tem de tributo ali e devolve em dinheiro para essas pessoas. Isso é, em alguma medida, prático, porque o Estado não precisa calcular quanto que cada pessoa está consumindo, tá? Isso é uma cálculo geral, presumida. assim. Então seria o mesmo valor de acordo com o consumo estimado de cestas básicas. Por faixa de renda. Olha, tu tem tanta renda, tu deve receber tanto de volta. E isso pode ser facilmente operacionalizado a partir das contas do GovBR ali, que paga a Bolsa Família, que paga não sei mais o que, não sei o que, paga por ali. Então, porque eu achei que era personalizado. Eu achei que era personalizado, eu não tinha entendido. Não, a ideia não é isso. Isso não é ruim, Ian. Isso não é ruim. Não tinha entendido, então. Porque isso acaba tendo um efeito progressivo interessante, tá? Porque se vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, não adianta você baixar muito a tributação, porque se a economia começa a melhorar e a vida do pobre começa a melhorar, quem está vendendo aumenta o preço igual para tirar em lucro. Tá entendendo? Então, na prática, o que a gente já tem de estudo aí não muda muito fazer isso. Entendi. O preço vai ficar mais ou menos estável e quem é mais pobre vai ter um dinheirinho de volta. Eu achei que ia ser um sistema que contemplava pessoas que contribuíam e estavam dentro do sistema bancário, que é uma coisa perigosa, porque tem muitas pessoas no Brasil que estão na margem da informalidade. Eu tinha entendido dessa forma. A ideia é utilizar a estrutura que já se tem e funciona. Tá, do Bolsa Família, então beleza. A gente já tem, né, o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família integrou muita gente no sistema Gov. Isso. Então, isso, se for utilizado, essa estrutura já é muito bom mesmo. Isso é verdade. Mas qual é o problema? Pra mim, essa é a melhor parte da reforma, dessa primeira parte da reforma. Qual é o problema? Esvaziaram isso. Por quê? Para manter o mesmo nível de arrecadação, você tem que botar na conta junto o cashback, ou seja, o que vai ser devolvido para a população mais pobre. Uhum. E aí qual é o negócio? Quanto mais setores você tira, tá, daquilo que vai ser a arrecadação principal geral, tá, menor fica aquilo que vai poder voltar de cashback. E eles organizaram isso lá de modo que, olha, ou não vai voltar nada, ou vai voltar muito pouco. Vai ser só uma coisa que vai existir no nome, mas na prática não vai ser. Então eles acabaram esvaziando a melhor parte da proposta, que é essa proposta de cashback. Tá? Então, assim, seria muito legal se fosse. Acho que não vai ser. Bom, a alíquota reduzida a gente já falou, é 60% mesmo, né? Que é a metade, né, do IVA. Imposto do pecado, que é o que o Humberto falou de lista suja, né? De colocar cigarro, bebida, só que a gente não sabe o que mais vai entrar, e aí o governo tá argumentando que vamos colocar isso na lista suja, porque aí é só colocar na lista suja que resolve, né? Mas galera, pensem no lobby. Lobby aí, entendeu? Cada setor vai querer tirar o seu, ou uma parte, ou total, o que der, e aí vai ser uma guerra. Sim, a gente tem que observar. E tem que ir pro Senado ainda, a gente nem falou sobre isso, né? Porque PEC tem que ser aprovada no Senado. Então... Isenções, a gente falou também. Tributação de renda do patrimônio. O relator incluiu no parecer da mudança... O relator incluiu no parecer mudanças na cobrança de imposto sobre renda e patrimônio. IPVA para jatinho e iate e lancha. Gente, isso vai aumentar a arrecadação? Não. Não vai. É muito pouco. E assim, ó, e aí tem uma coisa. Isso não é sobre renda e patrimônio, isso é sobre consumo. Porque essa reforma foi enviada sobre consumo. Mas o que é esse tipo de taxação? É taxação de consumo de luxo. Mas aí a gente tem aqui a tributação progressiva sobre heranças. Então, o Ribeiro propõe a cobrança do ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação, de forma progressiva em razão do valor da herança ou doação. O texto prevê que a cobrança será feita no domicílio da pessoa falecida. A medida tem o objetivo de impedir que os herdeiros busquem locais com tributações menores para processar o inventário. A proposta também cria regra que permite cobrança sobre heranças no exterior. Mas isso é golpe, tá? Por quê? Porque a ideia não era incluir isso aí agora. O Brasil já tem tributação sobre herança, tá, gente? Só que é 4%, se não me engano. Uhum. É muito baixa. Pouco. É muito tá? pouco. E aí, tem país assim, que é 60%, tem país que é uma lapada, assim. E aí, qual é a jogada? O que eu tô sustentando aqui desde o início? Essa primeira parte da reforma, pra direita, é para ser toda a reforma. Tá entendendo? Para o PT, pelo menos o que eles estão anunciando, é que isso é uma parte da reforma. Sim. Para a direita, isso é toda a reforma. Então vejam, isso aí, por que eu digo que é golpe?
eles já querem ajeitar isso aí da forma que tá aí para não mexerem mais nisso depois, porque o PT tá prometendo mexer nisso depois. Mas se isso já foi incluído agora, qual é a ideia? Vai ficar por aí, isso já vai ficar resolvido e não vai ter uma cobrança que preste sobre herança. Tá. Atualização do IPTU. Pedido da Confederação Nacional dos Municípios, Aguinaldo Ribeiro estabeleceu no parecer o dispositivo que autoriza as prefeituras a atualizar a base de cálculo do IPTU, por meio de decreto. Não sei o que isso quer dizer muito não, Humberto. Não, porque na verdade não muda muito, porque já são os municípios. A questão é que agora eles estão desvinculando a questão dos reajustes. Basicamente é só isso. Tratamento diferenciado também. Tá. Dessa notícia a gente tem tudo. A gente já falou sobre como os partidos votaram. Bom, é isso. Sobre a reforma tributária, é essa informação que nós temos até agora, gente. Vamos observar o que vai acontecer com o Senado e vamos ver se a gente compra na volta, né?